Bom dia. Bom, vocês devem estar vendo por aí várias manifestações que estão sendo feitas pró-governo e contra governo do petista. São os petistas, alguns partidos tomando conta para tentar derrubar o governo. Bom, eu não tenho partido, não, eu sim votei no governo Bolsonaro, mas não tenho nenhuma filiação com esse partido. Porém, eu acredito que, como cidadão brasileiro, como um patriota, que a gente deve assumir esse papel. A gente tem observado muito que se vê no nosso Congresso as várias manobras que vêm ocorrendo de situações em que parece que lá eles querem ir contra a vontade do povo e fazer a própria vontade deles, na qual nós cidadãos brasileiros queremos, assim como eu, milhões de desempregados aí que querem oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, trazer o sustento para sua casa, ter a sua dignidade, né, recuperada. É... Hoje o que a gente vê é um país dividido, uma política suja, do qual todo mundo quer se beneficiar de uma certa maneira. E eu acho que essas manifestações que estão tendo, nós como cidadãos brasileiros, seja aqueles que são apoiadores do governo ou os que não são, mas tem que ser cidadão brasileiro, cidadãos brasileiros sair na rua, mas sair para em prol do Brasil. É o Brasil que está perdendo com tudo isso, com esse jogo de mandos e desmandos lá em Brasília. Quem está perdendo somos nós, que estamos perdendo nosso direito de trabalhar, nossa segurança, nossa saúde, educação. Todos ficam falando de como o Lula fez, o que o Lula fez no passado. O Lula, ele tentou enganar, até certo ponto enganou bastante pessoas, a mim, foi um desses que fui enganado por ele, porque no primeiro mandato até cheguei a votar nele, porém é uma pessoa que você vê que eles não fazem em prol da gente. Eles usam vocês, usam nós, para que a gente coloque eles no poder, e quando eles estão lá no poder, eles ficam nessa manobrinha de ego, né? Ego próprio, de interesses pessoais, e o povo fica em quinto ou quarto plano. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver, que a gente tem que procurar a entender como cidadão que não é se a gente vai se manifestar, a gente tem que se manifestar em prol do Brasil. Primeiramente, é o Brasil que está perdendo com tudo isso. Nós, cidadãos brasileiros, estamos sofrendo. Eu, como pai de família, desempregado há mais ou menos uns 6, 7 meses. É nós que estamos sofrendo. É a nossa casa, é a nossa família, entendeu? A nossa, a nossa dignidade sendo jogada no lixo. Então, como cidadão brasileiro, como pagador de impostos, como uma pessoa também do bem, que quero o bem, eu quero realmente o bem para o meu país, porque o meu país estando bem, eu vou estar bem. Só que dessa forma, você vê Rodrigo Maia, esse STF, que tudo ele anula, você não deixa o Brasil andar, não deixa as coisas acontecerem. Poxa, se a pessoa está sendo citada numa coisa, se eu for citado em alguma coisa para ser processado ou preso ou condenado, eu vou ser condenado. Porque eu não tenho fórum privilegiado, eu não tenho nenhuma regalia. Por um cidadão comum, se você roubar, matar ou fazer qualquer coisa, você vai preso. Aqui não. Cidadão, o cara é juiz, ou o cara é governador, ou o cara é ex-presidente, ou o cara fez isso, fez aquilo, faz e acontece, e eles querem ser ineputáveis, eles não podem ser tocados. Eles não têm, não quer ter a mesma condições que um pobre comum tenha
da lei comum, para o cidadão comum, seja aplicada para eles. Então, é isso que eu não concordo. Porque se na Constituição fala que todos somos iguais perante a lei, se todos somos iguais perante a lei, assim como está na Constituição, por que para eles são diferentes? E na própria Constituição diz que o povo, o poder que é emanado é para o povo, do povo para o povo. Então, se é do povo para o povo, por que a gente não tem que fazer valer o nosso direito? Porque a gente não tem que fazer esse Congresso funcionar de verdade? Porque essas pessoas que estão aí, elas não estão representando ninguém, elas estão representando a si mesmo, seus próprios interesses, as suas vontades, os seus mandos e desmandos, entendeu? Salários deles, eles querem dinheiro, ganhar o que eles querem, o absurdo, a aposentadoria. Tá vendo que o caos que está se tornando essa aposentadoria, daqui sei lá quantos anos, se eu vou me aposentar, aliás, se eu vou ter um emprego, porque nem empregado estou. Então são essas coisas que como cidadão brasileiro, nós temos que colocar e pensar, analisar que o Brasil precisa de um caminho, de um direcionamento. E se é para fazer uma paralisação, fazemos uma paralisação para o Brasil. Brasil, brasileiros, cidadãos que não têm partido, sem partido. Nós queremos que o Brasil ande e não pare. Que nós possamos crescer e ser uma potência e exemplo lá fora. Não a vergonha que hoje somos para todo mundo, por um país que não tem uma política séria. Perdemos todos os descréditos no mundo por causa de cenas de corrupção, cenas de desmando, ver a situação que o país se tornou, o caos que a gente entrou, em todos os sentidos, em todas as áreas, saúde, segurança. Aqui, sabe, a educação é um lixo. Povo que hoje um universitário, ele vai já, de vez ele pensar no Brasil, ele pensa na militância, de ser um militante de algum partido qualquer. E o que deveria ser o contrário, você tem que pensar no seu país. Você tem que não defender uma bandeira. Porque a bandeira que deve ser defendida hoje é só uma cor. É só a cor verde e amarelo e a ordem e progresso. Essa é a nossa bandeira. Deveria ser, mas não está sendo. E que todo mundo quer defender a sua vontade, faz os questionamentos do que eles querem. E eu acho que para nós, como cidadão comum, eu como pai de família, que hoje me encontro desempregado, necessitando de emprego para trabalhar, para poder fazer entrar renda na minha casa, para ter a minha dívida e honrar os meus compromissos em dia, para não ter nenhum problema com justiça, com nada. Isso de mim foi tirado. É por essas coisas que a gente tem que brigar. Por educação para o nosso filho, por segurança para a nossa família, por saúde. Porque se não sabe o dia de amanhã. Então essas coisas que devem ser brigadas. Agora fica cada um brigando no seu ego, cada um parece uma torcida de times, de clubes, rivais, Corinthians, Palmeiras. Isso não é Corinthians e Palmeiras, isso não é um jogo de futebol. Isso é um país. Se é seriedade que a gente quer, a gente tem que começar a colocar a seriedade desde agora. E eu faço o meu apelo a Rodrigo Maia, a esses responsáveis da Câmara, do Senado, todos os deputados, faço apelo a todos vocês que façam tudo em prol do povo, não para si mesmo. Que realmente, se vocês estão aí, faça valer aquela palavra que está na Constituição. Todo o poder emana do povo, é para o povo. Entendeu? Então faça isso. Faça valer esse artigo da Constituição. Que vocês prezam, dizem tanto prestar a Constituição. Que agora estão fazendo várias manobras para querer fazer o quê? Derrubar o presidente. Puxar mais um impeachment, forjar mais um, igual foi feito com a Dilma também, mas em certas coisas ela também, o PT procurou, eles roubaram mesmo, foi provado isso. Até aí vocês não erraram.
Mas agora vocês querem forjar um outro impeachment, querer fazer mais, derrubar mais um presidente por ego, porque ele não atende às necessidades de vocês e a do povo. Ele tem que atender a necessidade do povo. E é o que ele está tentando fazer e que vocês não deixam fazer. Então, STF, Câmara dos Deputados, Senado, todos os governantes desse país olhem para o Brasil, primeiramente, para o povo dessa nação que realmente necessita de uma resposta, mas uma resposta positiva, não essa vergonha que a gente tem visto até hoje. E não deixa a gente ser mais, virar uma Venezuela, esses países com ditadura, esses países divididos que não agreguem nada para a nossa vida, não deixa a gente chegar a esse ponto. Porque da forma que vocês estão agindo, conduzindo esse país, é para lá que você está levando a gente. É para esse buraco, esse abismo sem fim que você está levando. Uma nação forte que crê nesse país. E não é religião que vai mudar, é atitudes. A religião ajuda, caráter principalmente. Reputação ilibada, poxa, não deveria nem falar. Porque ser honesto nesse país parece que hoje é quase que uma obrigação, sendo que é uma coisa que deveria ser natural. Ser honesto é uma coisa digna que a gente tem que ter. Não, hoje, honestidade é poucos que têm, e os que têm não podem exercer essa honestidade, porque os que não têm a honestidade, não são honestos, não deixam as coisas acontecerem nesse país. Então eu peço aos senhores, as vossas excelências, né, que assim que vocês gostam de ser chamados, que olhem primeiro para o Brasil e para o povo, aqueles que te colocou para você ser representante de cada um de nós. Respeite esse povo, essa nação, e faça o que tem que ser feito para este país voltar a ser grande, ser o Brasil que todos os brasileiros sonham e sonhou em ter esse país. Tirar da lama, só vai sair da lama quando todos realmente estiver engajado, unido para em prol de uma coisa só. Fazer o Brasil subir, crescer, ser uma potência. E não briga por interesses pessoais ou coisinhas individuais de cada um. Põe a mão na consciência, porque hoje vocês estão aí, mas pode ser que não tenha mais. Obrigado. E eu me chamo Carlos Eduardo Damasceno, sou cidadão brasileiro, pai de família, que espera realmente de vocês uma postura diferente para que esse país realmente ande. E não é mídia, não faço média, não tenho partido, como eu já disse, não tenho nenhum partido, não sou associado a nenhum. Também não faço parte de nenhuma corporação, mídia ou nada disso. Sou um cidadão comum, uma pessoa comum, um cidadão de bem que quer o bem desse país e que quero realmente que as coisas mudem.